Salve, salve galera, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E eu me dei um descanso na quarta, queria ter lançado alguma coisa na quarta, mas não consegui lançar. Mas hoje estamos aí com um novo episódio do Comentando. O episódio da vez, como vocês já viram na thumbnail. E sim, eu tô repetindo bastante isso nos últimos episódios, porque já tá na thumbnail, então eu meio que falar o nome é só pra reforçar. Mas hoje eu vou falar de filme. Sim, vou falar de filme que inclusive já tem texto no blog. No momento que esse episódio tá saindo, o texto já saiu. Era pra ter saído antes, mas devagar, eu meio que me perdi um pouco na noção de datas. Mas enfim, o texto tá saindo na mesma data que esse episódio, que eu vou falar de uma estreia aí de cinema desta quinta-feira. Eu vou falar sobre Meu Vizinho Adolf, que é um filme de drama, uma dramédia, né? Uma comédia dramática aí bem interessante, bem legal, que assim, o texto eu escrevi após ver o filme, o podcast eu gravei alguns dias depois, então eu consegui cozinhar muitas ideias, até pra comentar do meu jeito em louco. Então se acomoda aí, vamos falar um pouco deste filme, tá? Meu Vizinho Adolf, ele é um filme dirigido por Leon Prudovsky, e é um filme que ele tem uma ideia muito interessante, cara. Eu vou ler a sinopse dele, e aí a gente entra no contexto pra explicar melhor todo o conceito com base na sinopse. A sinopse é: América do Sul, 1960. Um solitário e mal-humorado sobrevivente do Holocausto se convence de que seu novo vizinho não é outro senão Adolf Hitler. Não sendo levado a sério, ele inicia uma investigação independente para provar sua afirmação, mas, quando as evidências ainda parecem conclusivas, Polsky é forçado a se envolver em um relacionamento com o inimigo para obter provas irrefutáveis. Tá? Essa sinopse, por incrível que pareça, eu acho que ela se enquadra bem na ideia do filme. Porque ele é bem interessante justamente nessa questão. Porque o nosso protagonista, né, que é o Polsky, ele é um sobrevivente, né, do Holocausto. E um belo dia chegam na casa dele e falam: ó, você tem o número da pessoa que tá alugando a casa do lado? Ele fala que não tem, a pessoa consegue o número. E quando ele vê o vizinho, ele acha meio estranho por N fatores. E até o momento que ele percebe que o vizinho se parece muito com uma figura de Adolf Hitler. E, cara, ao longo do filme a gente passa 1h30, né? Dessa 1h30 a gente passa uns 95% do tempo com ele tentando provar, né? Obter provas de que o vizinho dele, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Adolf Hitler, que em dado momento, inclusive no filme, é mencionado, né? Uma questão que todo mundo sabe que Hitler morreu na Segunda Guerra, né? Se suicidou. Só que ele fala que o vizinho dele é muito parecido, que aqueles olhos são muito semelhantes. Então, a princípio, ele tenta, de uma forma distante, ter provas, até o momento que ele vê que a única forma dele ter provas do que ele tá falando é se relacionando com esse vizinho, fazendo amizade. E ao longo do filme, muito disso é mostrado, que às vezes a gente tem umas visões muito pré-concebidas de uma pessoa, às vezes por uma pessoa parecer muito alguma outra que, por qualquer que seja o motivo, nos deixou alguma marca ruim, algum trauma, um gosto ruim, vamos dizer assim, a gente meio que se mostra muito preconceituoso, né? Eu tô falando preconceituoso, mas de certa forma a gente poderia até falar preconceituoso mesmo, porque é um certo preconceito que ele tem. E ao longo desse filme a gente vai vendo que à medida que ele vai se aproximando, ele vai entendendo uns pontos. E a forma como o roteiro trabalha isso é muito interessante. Tem alguns outros pontos que eu vou mencionar daqui a pouco também, mas eu acho assim que o ponto principal, o cerne de como essa amizade surge, de como os dois se desenvolvem e de como isso cria uma narrativa bem interessante, é muito grandiosa. Eu vou falar dessa forma grandiosa, mas assim, eu acho que é um pouco exagero, mas é uma forma muito positiva, porque são dois personagens que à medida que a gente vai vendo, a gente vê assim, que o Polsky, nosso protagonista, ele não quer realmente se aproximar. Ele acaba fazendo por circunstâncias da vida, pelo fato de ele sentir que ele é obrigado a ter essa aproximação para que ele consiga obter o que ele precisa. Já o outro lado não tem essa necessidade. Só que à medida que a história vai passando, a gente vai vendo que ele também se apega a esse vizinho, né? Ele começa a perceber o quão esse vizinho é uma pessoa legal, o quanto esse vizinho ele realmente quer se aproximar. E pra ele, a princípio, não há nenhum outro interesse. E ao longo da história a gente vai vendo que talvez haja. Então, assim, é uma história que ela funciona muito bem nessa questão narrativamente. Os atores têm uma boa atuação e geram momentos muito legais. Especialmente o do Polsky, porque o Polsky, ele tem muitos momentos assim, ele tem muitos trejeitos, tem algumas questões muito interessantes, inclusive porque uma das primeiras brigas dos dois se dá por conta das rosas que o Polsky tem, que é uma lembrança meio que da família dele por serem rosas negras.
que por sinal muito bonitas. E essas rosas negras, elas meio que têm um fator que acaba gerando, de certa forma, aproximação entre os dois, ao longo da história, né, por diversos fatores. Assim como, ao longo da história, a gente vai percebendo alguns outros pontos, né, como posso dizer assim, pra quem entende melhor de história até mesmo, vai entender bem isso, o quanto a imagem de Hitler naquele período de 1960 ainda era uma imagem dolorosa para sobreviventes, para israelitas, né, para pessoas de Israel, para todas as pessoas. Até hoje é uma marca muito forte, é uma marca muito negativa, né, de certa forma. Só que assim, existem realmente esses boatos de que a família veio pra cá, tem diversos fatores pra cá que eu digo América do Sul, né? Existem esses boatos malucos. E esse filme ele utiliza justamente essa questão de boatos pra tratar isso. Como de costume, eu não vou dar spoiler, eu acho que assim, sendo muito honesto, vocês têm que ver esse filme, porque ele é muito bom, ele é muito divertido, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco disso, a gente falar que sim, ele tem uma boa narrativa, é um filme que ele se alicerça bem nas ideias, só que ele não é um filme perfeito. E pra mim, um dos defeitos que ele tem é justamente o fato dele não ser um filme pra todos. E sim, aqui eu resumo bastante, vocês sabem disso, assim como eu sempre faço. E aqui eu tô meio que pautando bem, né? Eu pautei principalmente os pontos positivos, pra mim que a narrativa é muito interessante, essa questão da amizade dos dois, a questão de você começar a entender muito a história, conseguir ser clara nessa questão, de mostrar que é uma amizade que ela vai surgindo meio que por obrigação, e no final realmente se desenvolve como uma amizade, né? Uma amizade que é gerada através de um preconceito que no fim das contas vira uma amizade de verdade, mas assim, de pontos que eu não acho tão positivos, vamos colocar assim. O primeiro é justamente que por ser uma dramédia, ao meu ver, ela não é pra todos. Ela é um filme que funciona muito bem, é um filme que se alicerça muito bem, é um filme que carrega muito bem. Só que ele não é um filme para todo mundo. Ele não é um filme que eu posso olhar e falar, ah, você quer ver alguma coisa boba? Vai lá e assiste. Até pode ser, desde que você goste de filmes com uma carga mais dramática e um filme que tenha uns momentos interessantes e legais para boas risadas, porque o timing cômico aqui, ele é muito gostoso. Quer seja com o nosso protagonista, quer seja com o nosso segundo personagem, né, que é meio parecido realmente com o Adolf, mas é uma forma funcional aqui. O humor, ele é pontual. E quando ele é utilizado de uma forma que realmente consegue gerar riso, desde que você esteja realmente imerso naquilo. Só que ele é uma história que ele carrega mais um pouco essa questão do drama. Um drama mais subentendido. Então, por isso, talvez para algumas pessoas pareça que ele tem uma barriguinha. Para mim, inclusive, que não sou tão acostumado com o gênero, em alguns momentos eu senti que a história parecia que tava um pouco lenta. Isso é ruim? Não, porque eu tô tentando me habituar. Eu tô me habituando com isso. Então, pra mim, ao mesmo tempo que parecia, eu conseguia entender que era o ritmo que o diretor queria empregar, que era o ritmo que o roteiro empregava a história. Mas ainda assim, não é uma história que eu sei que qualquer pessoa vai olhar e falar, putz, isso é genial. Em contrapartida, eu vejo um problema muito maior do que essa questão de tempo, porque eu acho que assim, é muito relativo. E é aquilo que eu falo, nem tudo é pra todo mundo. Eu tenho muito isso na minha vida. E esse filme, obviamente, ele é pra quem tá procurando alguma coisa diferente ou pra quem já gosta dessas vibes mais diferentes. Porém, um problema muito grande pra mim é o subentendido, né? O espectador vai sempre entender 100%. Porque, por exemplo, com relação às rosas, né? Como eu disse, a gente tem uma menção no início e depois a gente vê que ele ainda cultiva essas rosas, mas, tipo assim, não é muito falado sobre. Então, são pontos, assim, que às vezes não é que deveriam ser mastigados, mas, tipo assim, jogados de uma forma mais instigante, de uma forma melhor trabalhada, porque a gente entende que sim, ele era membro da família, não fica claro qual que é o membro, mas pelo menos eu não peguei essa parte. Mas, assim, além de não ficar tão claro, ainda assim você não consegue entender muito bem só a questão do apego, né? Porque, assim, fica claro em dado momento, é o famoso fica subentendido que é por conta da família. Mas não é tão assim, olha, uma coisa que às vezes você olha e entende um pouquinho melhor, tá? Mas, assim, é sim um filme muito interessante. É sim um filme que funciona muito bem. E acima de tudo, é um filme que eu, honestamente falando, recomendo que se você gosta dessas paradas mais diferentes, se você quer conhecer um pouco melhor, sim, você vá conferir no cinema. Que você se permita, tá?
eu acredito que você que tá disposto a conhecer, você deve sim se permitir e ir conhecer. Acima de tudo, porque é um filme que ele funciona muito bem, ele desenvolve muito bem. Entende? Porque assim, ele no fim das contas é um bom filme. E é aquilo que eu digo, como eu sempre evito dar spoiler, eu acho que qualquer coisa que eu fale demais sobre esse filme talvez seja um spoiler, porque o roteiro ele é muito simples mesmo, ele é muito galgado na missão, né? Que é a missão de provar uma coisa que eu não vou contar pra vocês se realmente vai bater ou não. Mas assim, é algo que funciona muito bem, é algo muito legal. E é algo que sim, como eu disse, eu tava aqui me acertando e acabei me perdendo rapidamente no meu foco. Mas é um filme que sim, eu recomendo que vocês, se possível, vejam no cinema, que vocês confiram. Entendeu? Especialmente você que está ouvindo isso e gosta de um cinema mais alternativo, que gosta de uma coisa mais dramática, assim, mais umas dramédias, né? Gosta de umas comédias dramáticas. Porque é um filme que ele é interessante. E, além de tudo, ele é curto, ele tem 1h30. Então, assim, é bem legalzinho. Dá, sim, pra você, às vezes, pegar um final de semana, pegar ali seu final de semana agora e dar uma conferida se você acredita que... se você acredita não, né? Você tem aí a grana, dá uma conferida. Eu garanto que você vai se divertir, principalmente se você gosta de dramas. Especialmente com esse cunho mais assim, voltado para essa questão um pouco mais histórica, porque é bem legalzinho. Ele é bem divertido e ele funciona muito bem, tá? Então assim, galera, só mencionando que eu não mencionei, aqui no Brasil o filme é distribuído pela Dois Filmes. E a dica que eu dou é, dá uma conferida. O meu texto, né, esse texto que vai sair um texto no... Como de costume, vai sair um texto no meu blog, né, no blog que estava um pouco parado por diversos fatores. O texto tá saindo no mesmo dia que tá saindo esse podcast, mas além disso, lá no meu Instagram, muito provavelmente nos stories terá um texto do minha nota do Letterboxd, que é 3,5, eu mantenho essa nota. E além de ter a nota do Letterboxd, vai ter um resumo, vai ter um textinho bem pequenininho. Muito provavelmente deve ter um texto no meu Instagram, assim como vai ter um trecho desse podcast. Não sei qual parte ainda, mas teremos um trecho desse podcast lá, e que também estará no meu TikTok. Então, assim, pra você que tá ouvindo dessas redes sociais, né, ou Instagram, ou TikTok, etc., ou veio pra cá, ou pra você que tá vendo das minhas redes sociais, tá vendo alguma divulgação minha, o que eu recomendo pra você é que sim, você confira realmente o que você está achando, né? Você vem aqui no podcast, ouça os outros episódios, dê uma chance sim pra esse filme, porque sim, eu garanto que você vai gostar muito. Muito mesmo. E você vai achar bem divertido. Mas por hora é isso. Sempre lembrando você que está ouvindo isso para recomendar o podcast para um amiguinho. É um pedido que eu faço sempre porque eu acho que o podcast ele pode crescer bastante. E para isso eu preciso da ajuda de vocês cada vez mais. Lembrando sempre, o podcast ele está disponível nas principais plataformas: Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify. É um podcast que é lançado semanalmente, cerca de 2 episódios, todas as terças e quintas. Essa semana saiu na segunda-feira, especial. Saiu na terça, tá saindo esse da quinta. E amanhã, acredito que sai mais um. Se não sair amanhã, sai sábado, tá? Mas em todo caso, nós teremos sim episódios aí. Essa semana tivemos uma semana bem agitada. E já preparando aí o terreno para a próxima. Porque sim, agora voltamos com tudo, com todo fôlego e força. Sempre lembrando também que, além disso, tem todos os meus projetos. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, meu e-mail tá aqui embaixo, meu canal do YouTube, que aos poucos eu estou retornando também. Tá bom, galera? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!